Não desanime. Deus está com você. As pessoas, em sua maioria, vivem dias de grande ansiedade diante do que vem se descortinando diante dos seus olhos. Outros têm suas mentes anestesiadas e seguem seus dias como se nada de anormal ou incomum estivesse acontecendo. As primeiras percebem o que de anormal está acontecendo à sua volta. Têm a percepção disso, mas se deixam entorpecer pelos falsos atrativos do mundo e desconhecem a palavra de Deus. Os indiferentes, os quais vivem como se tivessem apenas a vida animal, isto é, aquela desprovida de espírito, são produto da influência de linhas de pensamento filosófico como o niilismo, materialismo e existencialismo. Linhas de pensamento filosófico que moldam sua maneira de perceber, reagir e interpretar a realidade na qual estão inseridos. Niilismo nega que a vida tem valor objetivo, carecendo de sentido e de propósito. Linha de pensamento filosófico diagnosticada por Nietzsche, onde o nihilista vê a morte como a cessação da existência. Nietzsche considerou o niilismo como a resultante da depreciação dos valores maiores da cultura ocidental. Ele resumiu a resultante desse processo de condicionamento mental com a frase "Deus está morto". O materialismo é a linha de pensamento filosófico que afirma que tudo quanto existe é a matéria ou energia. Não creem numa alma ou algo imaterial que sobreviva após a decomposição do cérebro, consequente à morte física. Entre outros filósofos, foi pensamento defendido por Epicuro. O existencialismo, outra linha de pensamento filosófico, defendida por Sartre, entre outros, consideram a morte como a cessação absoluta do ser, o fim da existência do indivíduo. Outras linhas ou correntes filosóficas que moldam a percepção do ser humano são o humanismo, o pluralismo e o relativismo. O humanismo é uma postura filosófica que tem o ser humano como o centro da sua dignidade, capacidade de dar sentido à sua própria vida, sua razão e aspirações. Tudo converge para o homem preparando o terreno para se considerar Deus fora de cena. O pluralismo, embora não considere que todos os valores sejam igualmente bons, reconhece muitos valores válidos e distintos, mas ainda busca princípios para o bom viver e, embora não negue a possibilidade de avaliação moral, pode levar ao entendimento de que há múltiplos caminhos para se alcançar o viver bem, o que, sob o ponto de vista religioso, afasta a verdade de que Jesus é o único caminho para uma vida plena e eterna após a morte. O que muitos podem ver nas alterações da natureza que se descortinam diante de seus olhos são os sinais do início das dores e a iminência da segunda vinda de Jesus Cristo. No capítulo 24 do Evangelho de Mateus, Jesus nos previne quanto aos sinais que indicariam o início das dores que precederiam o começo da grande tribulação. Além do que está escrito no capítulo 24 de Mateus, a Bíblia nos fala sobre a grande tribulação em Marcos, capítulo 13,
Lucas capítulo 21, em Daniel capítulos 9, 11 e 12 e Apocalipse capítulos 4 a 18. Pedro, em sua segunda carta, aborda o fim dos tempos, focando no juízo de Deus e na purificação da terra. Os pontos principalmente abordados em sua segunda carta são a repentina vinda de Cristo, os escarnecedores que surgiriam nos últimos dias, destruição e renovação universal, finalizando com uma exortação à santidade e vigilância. Os que têm olhos para ver discernem o desenrolar dos planos de Satanás, conforme permissão de Deus, para a preparação do ambiente adequado à vinda do Anticristo e cumprimento das Escrituras Sagradas. O grande engano, característica da nossa época, o primeiro sinal da iminência da segunda vinda de Cristo, com o início das dores, quando diz que esses falsos mestres, se possível, enganariam até os escolhidos. Desastres da natureza aumentando progressivamente na sua frequência e intensidade, das quais as dores do parto, como terremotos em vários lugares, cuja frequência e intensidade se multiplicou nas últimas décadas, enchentes, erupções vulcânicas, inversão dos valores morais, esfriamento dos corações, pelo aumento da iniquidade e consequente aumento do egoísmo e desaparecimento progressivo do amor ao próximo, pestes, como as diferentes epidemias e pandemias pelas quais a humanidade tem passado, guerras e rumores de guerras, como uma de suas consequências, a fome. Tudo isso, no entanto, como disse Jesus, é o início das dores. Há uma crescente cristofobia e muitos cristãos são martirizados diariamente na atualidade, simplesmente por não negarem ao Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Desde os tempos da eternidade, viu Deus que, conforme registrou o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 10, versículos 10 a 12, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Isto foi consequência da queda de Adão e Eva, quando todos herdamos com a natureza pecaminosa e em pecado nos concebeu a nossa mãe, conforme Davi no Salmo 91, versículo 5, diz que nasceu na iniquidade e em pecado concebeu a sua mãe. E diz claramente Deus em Romanos capítulo 3, versículo 23 a 24. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela absoluta incapacidade do homem resolver por si o seu débito frente à perfeita justiça de Deus, que estabelece a morte física e espiritual, ou o afastamento eterno da glória de Deus, para o pecador não lavado no sangue de Cristo. Portanto, desde os tempos da eternidade, Deus de tal forma amou o ser humano que concebeu um plano de salvação onde castiga o pecado do homem da carne, mas exigindo além de Deus o derramamento de sangue imaculado, inocente, para lavar a culpa pelo pecado, enviou seu Filho unigênito, que veio em carne, concebido de Maria, por ação do Espírito Santo, sendo, portanto, 100% homem, sem qualquer mácula, pois Filho de Maria não herdou pela ação do Espírito Santo o pecado original ou qualquer outro, e também sendo 100% Deus. Jesus existe desde sempre na segunda pessoa da Santíssima Trindade. Não há maior amor que este, Deus enviar seu Filho amado, perfeito, unigênito, para nos substituir no madeiro, que era o nosso lugar, onde não teríamos a mínima condição de quitar
nosso débito frente à lei de Deus, por nossa natureza pecaminosa e muitos pecados. Para seu único, definitivo e completamente suficiente sacrifício, apontavam os sacrifícios imperfeitos de animais, os quais, por sua imperfeição, precisavam ser repetidos e apenas purificavam ritualmente e prefiguravam o verdadeiro e suficiente sacrifício que é capaz de lavar completamente a culpa pelo pecado, porque conforme Hebreus 10, versículo 4, porque é impossível que o sangue de touros dos bodes tire os pecados. Em Hebreus capítulo 10, versos 11 a 17, lemos: e assim todo sacerdote aparece a cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo aos seus pés. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nulo testifica, porque depois de haver dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Disse Jesus em Mateus capítulo 5, versículo 17: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. E em Isaías capítulo 57, versículos 15, lemos: porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Ouça a Bíblia, especialmente em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 18 a 24, Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, Salmos 33, versículo 4, afirma repetidamente que Deus é fiel à sua palavra. E em Isaías capítulo 55, versículo 11, está registrado que assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Portanto, atente para o que Deus lhe diz agora. Deuteronômio capítulo 31, versículo 8. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Isaías, capítulo 41, verso 10. Não temas, porque sou contigo. Não te assombres, porque sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. E em Mateus, capítulo 28, versículos 19 a 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Por aqui e por tudo que está escrito, podemos ver que o compromisso, que as promessas de Deus são para aqueles que creem, sendo obedientes. Sendo desobedientes, a sua palavra não chega aos ouvidos do Senhor Deus.
Quem tiver ouvidos para ouvir, tome posse dessas palavras, porque o tempo é pouco, mas ainda há oportunidade de reconciliação com Deus, pela pessoa de Jesus, o único mediador entre Deus e os homens, conforme 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Ao meu Deus e Pai por Cristo Jesus, toda a honra e toda a glória, de eternidade em eternidade. Amém.